Oi, tudo bom? Nós somos alunos da Universidade Estadual da Paraíba, campus Campina Grande. Nós somos do curso de Odontologia do primeiro período. E eu e meu grupo, composto por mim, Everton Vinícius, Gabriel Domingues, João Vitor, Maria Irineide e Mariana, vamos falar sobre os músculos da pelve e os músculos dos membros inferiores. Eu vou dar início falando sobre os músculos da pelve. Basicamente, os músculos da pelve têm como principal função dar suporte às vísceras pélvicas, além também de contribuir para a continência urinária e fecal e para a função sexual. Os músculos da pelve eles podem ser divididos em dois grupos, músculos do assoalho pélvico e os músculos da parede pélvica. O assoalho pélvico ele é composto pelo músculo coccígeo e o músculo levantador do ânus, sendo que o levantador do ânus ele é dividido em três outros músculos, o pubococcígeo, puboretal e o iliococcígeo. Bom, eu vou começar falando primeiro sobre o músculo coccígeo. Ele é originado na espinha esquiática e está inserido na extremidade inferior do sacro e no cóccix. Sua inervação se dá pelos nervos espinhais S4 e S5. A sua vascularização sanguínea é feita pelas artérias vesical inferior, glútea inferior e pudenda. Já a sua vascularização linfática se dá pelos linfonodos sacrais. E as suas principais funções são sustentar os órgãos pélvicos, estabilizar o cóccix e auxiliar na elevação do assoalho pélvico. E agora eu vou falar sobre os músculos do levantador do ânus. Primeiro eu vou falar sobre o músculo pubococcígeo. Ele é a parte intermediária do levantador do ânus e está originado na face posterior do corpo do pubis. E também está inserido no ligamento anococcígeo, no cóccix, no corpo perineal e na musculatura da próstata ou vagina. As inervações desse músculo se dá pelo nervo do músculo levantador do ânus e também pelos ramos retais ou perineais inferiores do nervo pudendo. As principais funções do músculo pubococcígeo é dar sustentação às vísceras pélvicas, controlar a continência urinária e fecal, auxiliando os esfíncteres, dar apoio na contração do assoalho pélvico e também participar na função sexual. A vascularização sanguínea desse músculo ela é realizada pelas artérias pudenda, glúteo inferior e a retal inferior, enquanto que a sua vascularização linfática é realizada pelos linfonodos ilíacos internos. O músculo pubococcígeo ele pode ser subdividido baseado de acordo com como suas fibras estão intimamente relacionadas com outras partes do corpo. O primeiro seria o pubo perineal, em que as fibras mais internas seguem adjacentes à uretra, à medida que elas saem do assoalho pélvico. Temos também o pubo prostático e o pubo vaginal, que é outro grupo de fibras musculares que passa ao redor da porção inferior da próstata ou da parede posterior da vagina. E também temos o pubo anal, que são algumas fibras que atravessam para o lado oposto e se fundem com as fibras que afastam dos músculos retais longitudinais. O segundo músculo do levantador do ânus é o músculo puboretal. Ele é originado na face posterior do corpo do pubis e tem uma espécie de formato de alça em U. Ele não está inserido diretamente com o osso, mas ele faz uma alça ao redor da junção ano-retal. O músculo puboretal ele é inervado pelos nervos espinhais S2, S3 e S4, como está demonstrado na figura ao lado, e também pelo nervo pudendo. A sua função é funcionar basicamente como um feixe muscular que vai auxiliar os esfíncteres e controla também a evacuação. A vascularização sanguínea desse músculo ela se dá pelas artérias pudendo interna e retal inferior, enquanto que a sua vascularização linfática fica a critério dos linfonodos ilíacos internos e sacrais. O terceiro músculo do levantador do ânus é o músculo iliococcígeo. Ele nasce na face do músculo obturador interno e se insere no ligamento anococcígeo e no cóccix. A inervação desse músculo é feita pelo levantador do ânus e também por ramos do nervo pudendo. A vascularização sanguínea do iliococcígeo se dá pelas artérias pudendo interna, retal inferior e sacral lateral inferior. Já a sua vascularização linfática conta com os linfonodos ilíacos internos. A função desse músculo é dar sustentação às vísceras pélvicas, contribuir para o fechamento do assoalho pélvico e auxiliar na continência urinária e fecal. Aqui nós trazemos tanto a vista superior como inferior dos músculos citados para dar uma melhor visibilidade, trazer um melhor entendimento. Como eu havia falado que os músculos da pelve podem ser divididos em assoalho pélvico e parede pélvica, agora eu vou falar sobre os músculos da parede pélvica. Primeiro eu vou falar sobre o músculo piriforme.
Ele está originado na superfície anterior do sacro, entre o forame sacral, passa lateralmente para sair da pelve, através do forame isquiático maior, e se insere no ápice do trocânter maior do fêmur. A sua inervação se dá pelos ramos anteriores dos nervos espiais S1 e S2. A vascularização sanguínea desse músculo se dá pelas artérias glútea inferior, glútea superior e pudenda interna, enquanto que a vascularização linfática se dá pelos linfonodos ilíacos internos. As principais funções desse músculo são da estabilização da articulação do quadril, estabilização da cabeça do fêmur no acetábulo do osso do quadril, e também proporcionar a abdução e rotação lateral da coxa. Uma doença que está relacionada a esse músculo é a síndrome do piriforme, que é caracterizada por uma dor na região glútea, podendo irradiar para a parte posterior da coxa e perna, que é devido à compressão do nervo ciático pelo músculo piriforme. O segundo músculo da parede pélvica é o obturador interno. Ele se origina nos limites ósseos do forame obturador, incluindo o ramo inferior do pubis, o ramo isquiático, a superfície pélvica do osso do quadril e a parte superior do forame isquiático maior. A inserção desse músculo ela está no lado medial do trocânter maior do fêmur. A sua inervação se dá pelo nervo obturatório interno e a sua vascularização sanguínea é a partir de ramos da artéria obturatória. Já a sua vascularização linfática é realizada pelos linfonodos ilíacos internos e externos. E sua principal função é atuar como um rotador externo da coxa em extensão. Agora que eu já falei dos músculos que se dá para ter na vista superior, eu vou falar dos músculos que se tem na vista inferior, que são acrescentados mais alguns, principalmente na pelve feminina, graças ao seu órgão genital. O primeiro é o músculo esfíncter externo do ânus, que ele está originado nos tecidos ao redor do ânus e do cóccix e se insere ao redor do canal anal. Ele é inervado pelo nervo pudendo, que vem das raízes S2, S3 e S4, e possui a sua vascularização sanguínea a partir da artéria pudenda interna, enquanto que a sua vascularização linfática fica a critério dos linfonodos inguinais superficiais. E a principal função desse músculo é, juntamente com o músculo pulvo-retal, a partir de movimentos de contração e relaxamento, ele auxiliar no controle da saída das fezes. O segundo músculo é o músculo transverso superficial do períneo. Ele é originado na face interna da tuberosidade isquiática e está inserido no centro tendíneo do períneo. Ele é inervado pelo nervo perineal. Sua vascularização sanguínea é feita pelo ramo da artéria pudenda interna, enquanto que a sua vascularização linfática é realizada pelos linfonodos inguinais superficiais. E a sua principal função é estabilizar o centro tendíneo do períneo. Outro músculo que se dá para observar com a vista inferior é o músculo transverso profundo do períneo. Ele tem a origem no ramo inferior do pubis e no ramo do isquio e está inserido no centro tendíneo do períneo. Ele é inervado também pelo nervo pudendo e sua vascularização sanguínea é pela artéria perineal. Já a sua drenagem linfática é pelos linfonodos ilíacos internos. As principais funções do músculo transverso profundo do períneo é dar estabilização ao centro tendíneo do períneo, atuar na compressão da uretra e participar da continência urinária. Outro músculo é o músculo bulboesponjoso, que está originado no centro do tendíneo do períneo e inserido na face do corpo peniano, nos homens, e nas mulheres no corpo do clítoris, e nos tecidos ao redor do vestíbulo da vagina. Ele é inervado pelo nervo perineal e possui vascularização sanguínea pela artéria perineal e drenagem linfática pelos linfonodos inguinais e superficiais. As principais funções desse músculo são, nos homens, esvaziar a uretra após a micção, ejetar sêmen durante a ejaculação e também comprimir o bulbo peniano, ajudando na manutenção da ereção. Enquanto que nas mulheres, esse músculo ele ajuda a constrigir o orifício vaginal e comprimir o bulbo do vestíbulo e glândulas vestibulares maiores. Outro músculo é o músculo isquio-cavernoso. Ele tem origem na face interna da tuberosidade isquiática e no ramo isquiopúbico, e está inserido na fáscia que recobre os corpos cavernosos do pênis nos homens, e nas mulheres ele está inserido na fáscia que recobre os corpos cavernosos do clítoris. Sua vascularização sanguínea se dá pela artéria perineal e a vascularização linfática pelos linfonodos inguinais superficiais.
Ele é inervado pelo nível perineal e tem como principal função comprimir os corpos cavernosos dos homens e das mulheres. Outro músculo é o músculo esfíncter externo da uretra. Ele está originado nos ramos inferiores do pubis e arco tendíneo do músculo levantador do ânus e se insere ao redor da uretra. Ele é inervado pelo nervo perineal, tem vascularização sanguínea pelas artérias perineal e uretral, enquanto que a sua vascularização linfática se dá pelos linfonodos ilíacos internos. E as principais funções desse músculo é contrair voluntariamente a uretra. Nos homens, ajuda a interromper o fluxo urinário. Nas mulheres, fecha a uretra para manter a continência, junto com os músculos acessórios. Outro músculo é o músculo compressor da uretra. Se origina nos ramos inferiores dos ossos públicos e está inserido anteriormente à uretra. Ele é inervado também pelo nervo perineal e possui vascularização sanguínea a partir da artéria perineal, enquanto que a sua vascularização linfática se dá pelos linfonodos ilíacos internos. As principais funções desse músculo é comprimir a uretra e também atuar reforçando a ação do esfíncter. Uma curiosidade que é muito importante ser citada nesse músculo é que ele não é muito desenvolvido, ele é mais desenvolvido e constante nas mulheres. Nos homens ele é geralmente ausente ou então muito pouco desenvolvido. O último músculo é o músculo esfíncter uretrovaginal. Esse músculo ele tem a origem nos ramos inferiores dos ossos públicos e está inserido anteriormente à uretra. Ele é inervado pelo nervo perineal e possui vascularização sanguínea pela artéria perineal, enquanto que a sua vascularização linfática são pelos linfonodos ilíacos internos. As suas principais funções são comprimir simultaneamente a uretra e a vagina, contribuir para a continência urinária e também ajudar no estreitamento do canal vaginal. E outra observação, que é importante ser citada nesse músculo, é que ele é específico da mulher, ou seja, ele não existe nos homens. E agora eu passo a minha fala para Gabriel, que irá falar sobre os músculos do quadril. Olá, meu nome é Gabriel e hoje vamos falar do músculo do quadril. Músculos do quadril temos o glúteo máximo, e sua origem estende-se ao longo da porção posterior da crista ilíaca, na face dorsal do sacro e do cóccix, no ligamento sacrotuberoso e na fáscia toracolombar. A sua principal função é a extensão do quadril, mas ele também contribui para a rotação lateral da coxa e as suas fibras superiores abduzem discretamente o membro e as inferiores auxiliam em leve adução. Suas fibras convergem para duas inserções principais. A porção superior lança-se no trato iliotibial da fáscia lata e a porção mais profunda insere-se na tuberosidade glútea do fêmur. A vascularização arterial acontece pelo glúteo inferior e glúteo superior. Já a drenagem linfática ocorre através dos linfônodos ilíacos internos. E ele é inervado pelo nervo glúteo inferior. Agora vamos falar do glúteo médio. Ele se origina na face glútea do ilho, mais especificamente entre as linhas glúteas anterior e posterior, estendendo-se até a crista ilíaca. Suas fibras convergem lateralmente e inferiormente para se inserir no aspecto lateral do trocânter maior do fêmur, e é inervado pelo nervo glúteo superior. As suas funções são a abdução da coxa, estabilizar a pelve quando apenas um dos pés está apoiado, a rotação medial da coxa e rotação lateral. Ele é vascularizado principalmente pela artéria glútea superior, ramo da ilíaca interna. A drenagem linfática segue para os linfônodos glúteos profundos e depois para os ilíacos internos e lombares. Já o glúteo mínimo, o músculo mínimo origina-se na superfície externa do ilho, entre as linhas glúteas anterior e inferior, além da margem adjacente da fossa ilíaca. As fibras musculares convergem para se inserir na borda anterior do grande trocânter do fêmur. As suas funções são a abdução do quadril, rotação medial da coxa e estabilização da pelve durante a marcha. A irrigação arterial é feita principalmente por ramos da artéria glútea superior, e a drenagem linfática ocorre para os linfônodos glúteos profundos, e ele é inervado pelo nervo glúteo superior. No gêmeo superior, se origina na face externa da espinha isquiática, do osso do quadril e se insere na face medial do grande trocânter do fêmur, especialmente na fossa trocantérica. Nas suas funções são rotacionar lateralmente a coxa quando o quadril está estendido, a estabilização da cabeça do fêmur dentro do acetábulo
e auxiliar no controle fino de movimentos da articulação do quadril. A sua irrigação sanguínea provém principalmente de ramos arteriais glúteo inferior e da artéria pudenda interna. A drenagem linfática ocorre principalmente para os linfônodos glúteos profundos e posteriormente para os linfônodos ilíacos internos. E ele é inervado pelo nervo do músculo obturador interno. Já o músculo gêmeo inferior origina-se na parte superior da tuberosidade isquiática e se insere junto com o tendão do músculo obturador interno na face medial do grande trocânter do fêmur. A inervação é feita pelo nervo músculo quadrado femoral. As suas funções são a rotação lateral da coxa com o quadril estendido e também contribui para a estabilização da articulação do quadril. A irrigação sanguínea acontece por ramos da artéria glútea inferior e da artéria femoral medial circunflexa. A drenagem linfática ocorre para os linfônodos glúteos profundos e posteriormente para os linfônodos ilíacos internos. Agora vamos falar do obturador externo, que origina-se na superfície externa da membrana obturatória e das margens ósseas do forame obturador. As fibras musculares convergem lateralmente e posteriorando-se para se inserir na fossa trocantérica do fêmur e é inervado pelo nervo obturador. A sua função principal é rotacionar lateralmente a coxa no quadril e ajuda na estabilização da cabeça do fêmur dentro do acetábulo. A irrigação sanguínea é feita por ramos da artéria obturatória, com contribuições da artéria femoral medial circunflexa. A drenagem linfática flui para os linfônodos obturatórios e posteriormente para os linfônodos ilíacos internos. No quadrado femoral, o músculo quadrado femoral origina-se na margem lateral da tuberosidade isquiática do osso do quadril. As fibras musculares correm horizontalmente para se inserir no tubérculo quadrado, localizando na crista intertrocantérica do fêmur, e é inervado pelo nervo do músculo quadrado femoral. A sua função são a rotação lateral da coxa no quadril, contribuir para a estabilização da articulação do quadril. A irrigação sanguínea é realizada por ramos da artéria glútea inferior e da artéria femoral medial circunflexa. A drenagem linfática ocorre para os linfônodos glúteos profundos. Bom, falando sobre os músculos da coxa, eles vão estar diretamente envolvidos na postura e no equilíbrio do corpo. Eles vão atuar movimentando e estabilizando a perna. São divididos em 3 grupos: os anteriores, os adutores ou mediais e os posteriores. Os anteriores eles vão ser formados pelo grupo do quadríceps femoral, que é o conjunto de 4 músculos: o reto femoral, o vasto medial, o vasto lateral e o vasto intermédio, e também pelo músculo sartório. Vão ter diversos exercícios que vão fortalecer esses músculos, como, por exemplo, o agachamento. O músculo do reto femoral ele vai ter origem na espinha ilíaca anterior inferior, e a sua inserção vai ocorrer na base da patela e na tuberosidade da tíbia. Ele é inervado pelo nervo femoral, vascularizado pelas artérias femoral profunda e circunflexa femoral lateral, e a vascularização linfática pelos linfonodos inguinais. A sua função vai ser estender a perna e flexionar a coxa. O vasto medial ele vai ter origem na linha intertrocantérica e no lábio medial da linha áspera do fêmur. O vasto lateral no trocânter maior e no lábio lateral, e o vasto intermédio na superfície anterior e lateral do fêmur. A inserção desses 4 músculos vai se dar no mesmo ponto, que é a base da patela e a tuberosidade da tíbia. Por isso o nome quadríceps, 4 músculos com a mesma inserção. A vascularização sanguínea deles vai acontecer nas artérias femoral medial, artéria circunflexa femoral lateral e femoral profunda. Sua função vai ser estender a perna na articulação do joelho. O sartório ele vai ter origem na espinha ilíaca anterosuperior e vai ser inserido na face medial da tíbia. Ele vai ser inervado também pelo nervo femoral e vascularizado pela artéria femoral e suprido também pelos inguinais. Sua função vai ser abduzir, rotacionar e flexionar a coxa e flexionar a articulação do joelho. Falando agora sobre os adutores, eles vão estar localizados na região medial. São 5 músculos: o pectíneo, o adutor curto, longo, magno e também o grácil. Os adutores eles vão estar relacionados a diversas atividades no dia a dia, como andar, correr, saltar e também na postura do corpo.
O pectíneo, ele vai ter origem no ramo superior do púbis e inserção na linha pectínea do fêmur. Vai ser inervado pelo nervo femoral e também pelo nervo obturatório. Ele vai ser vascularizado pela artéria circunflexa femoral medial e artéria obturatória também. A principal função dele é aduzir e flexionar a coxa. O adutor curto, ele vai ter origem no corpo e no ramo inferior do púbis e vai ter inserção na linha pectínea e na parte proximal do fêmur. Vai ser inervado pelo nervo obturatório e vai ser vascularizado pelas artérias femoral profunda, circunflexa femoral medial e obturatória. A sua função também é aduzir a coxa. O adutor longo vai ter origem no corpo do púbis, na parte inferior, a crista, e vai estar inserido na linha áspera do fêmur. Também inervado pelo nervo obturatório, só que no ramo anterior, e vai aduzir a coxa na articulação do quadril também. Ele vai ser suprido pela artéria femoral profunda, artéria circunflexa femoral medial e pelos linfonodos inguinais. O adutor magno, ele vai ter origem no ramo inferior do púbis e no ramo do isquio, e a sua inserção vai ser dividida na parte adutora, que vai ser na tuberosidade glútea, na linha áspera e na linha supracondilar medial, e a do jarrete, que vai ser no tubérculo do adutor do fêmur. A inervação também da parte adutora vai ser também pelo nervo obturatório, e a do jarrete vai ser pelo nervo isquiático. A vascularização sanguínea desse músculo é feita pela artéria femoral superficial, femoral profunda e pela obturatória. Sua função, na parte do jarrete, aduzir e flexionar a coxa, e a parte do jarrete, estender a coxa. O grácil, ele vai ter origem no corpo e no ramo inferior do púbis, e vai estar inserido na parte superior da tíbia. A inervação vai ser também pelo nervo obturatório e a vascularização pela artéria femoral profunda e artéria circunflexa femoral medial. E agora os músculos posteriores, que são os isquiotibiais. São 3 músculos, o bíceps femoral, o semitendíneo e o semimembranáceo. Vai ter uma lesão nessa região que vai acometer principalmente corredores, por conta de movimentos rápidos e explosivos. O bíceps femoral ele vai ter 2 cabeças, a longa e a curta. A longa vai ter origem no túbero isquiático e na linha áspera do fêmur, e a cabeça curta na linha supracondilar lateral do fêmur. A inserção de ambas vai ser na superfície lateral da cabeça da fíbula, e a inervação da cabeça longa vai ser no nervo isquiático na divisão tibial, e na curta também no nervo isquiático, só que na divisão fibular comum. A vascularização sanguínea deles vai ser pela artéria femoral profunda, glútea inferior e circunflexa femoral medial. E a vascularização, nesse caso, vai ser pelos linfonodos popilíteos e não pelos inguinais. A função desse músculo vai ser flexionar e rotacionar a perna e estender a coxa. O semitendíneo e o semimembranáceo vão ter a mesma origem, que é o túbero isquiático. E eles vão ser inseridos na face medial da tíbia e na região posterior do côndilo medial da tíbia. O semitendíneo, juntamente com o grácil e o sartório, vão ter a mesma inserção, que vai ser chamado de pata de ganso. A vascularização sanguínea vai ser pelo ramo perfurante das artérias femoral profunda e circunflexa femoral medial, e a linfática também pelos popilíteos. Também vai flexionar a perna e estender a coxa. Agora eu vou falar sobre os músculos da perna. Primeiramente, a perna é a região do membro inferior localizada abaixo do joelho e acima do nosso tornozelo. Esses músculos eles vão ser divididos em 3 grupos. Os dorsiflexores, que vão ser o grupo anterior, ou seja, a parte da frente da perna. Os flexores plantares, que vão ser a parte posterior. E o grupo lateral, que é a parte fibular, localizado do lado da fíbula. No grupo anterior, a gente vai ter uma importância muito grande para esse grupo, por causa que ele realiza movimentos que previnem a queda e também auxiliam muito os corredores. Nesse grupo, a gente vai ter a presença do músculo tibial anterior, o músculo extensor longo dos dedos, o músculo fibular terceiro e o músculo extensor longo do álix. E uma das principais funções desses músculos é realizar a dorsiflexão do pé, ou seja, esse movimento de, como mostra no slide, levar o pé até a canela.
Começando pelo músculo tibial anterior, a gente tem ele se originando ali na superfície lateral do côndilo da tíbia e também na diáfise proximal dessa tíbia, e sendo inserido ali no primeiro metatarso do pé. Essa parte frontal da canela vai ser o músculo tibial anterior e a parte superior desse músculo vai ser carnosa e a parte inferior vai ser tendinosa. Ele é suprido pelos ramos da artéria tibial anterior, muscular anterior, os ramos mediais musculares e também pela artéria tibial recorrente anterior. E já a drenagem linfática desse músculo vai ocorrer pelos nódulos linfáticos popilíteos que estão localizados nessa região posterior, atrás do joelho. A principal função vai ser a dorsiflexão do pé na articulação talocrural e essa inversão do pé na articulação subtalar. Os corredores, praticantes de esportes, eles vão trabalhar muito esse músculo, porque ele é responsável por esse movimento de acelerar e desacelerar rapidamente. Agora, no extensor longo dos dedos, a origem dele, como mostra na imagem, essa parte de verde, é na metade proximal da superfície da fíbula, medial da fíbula, e também a sua inserção vai estar ali na superfície dorsal das falanges mediais e distais dos quatro dedos, tirando o hálux. Ele vai ser inervado pelo nervo fibular profundo, que vai inervar diversos músculos dessa parte da perna, e vascularizado pela artéria tibial anterior e fibular. Já sua vascularização linfática vai ocorrer pelos vasos linfáticos profundos da perna. A função é a extensão do segundo ao quinto dedo, ou seja, a seção vai ser o hálux, e porque ele vai ter um músculo específico para extensionar ele. A dorsiflexão do pé também, já que ele é do grupo dos dorsiflexores, e ele auxilia muito o músculo anterior, né, o tibial anterior, a realizar a inversão do pé nessa articulação subtalar. O fibular terceiro, que vai ser o nosso terceiro músculo desse grupo, ele vai se originar na face medial do terço distal dessa fíbula, se dirigindo para a parte de baixo. Ele vai ser meio que uma continuação do extensor longo dos dedos. Tem sites, livros que falam que é uma continuação, tem falam que é um músculo à parte. Sua inserção é na face lateral da base do primeiro metatarso. Vai ser inervado também pelo nervo fibular profundo e o suprimento sanguíneo ele vai ser derivado dos ramos da artéria tibial anterior, posterior e dorsal do pé. A vascularização linfática vai ocorrer pelos vasos linfáticos profundos da perna e a função principal vai ser auxiliar também na dorsiflexão do pé no tornozelo, complementando as ações do tibial anterior e do extensor longo dos dedos. Por último, a gente vai ter o extensor longo do hálux, que, no caso, nós conhecemos o hálux popularmente como dedão do pé. Ele vai se originar ali na superfície medial da nossa tíbula e na membrana interóssea, e vai estar inserido na base da falange distal do hálux. Ele vai ser inervado pelo nervo fibular e a vascularização sanguínea vai ocorrer por meio das artérias tibial anterior e já linfática por meio dos vasos linfáticos profundos da perna. Adentrando um pouco sobre essa vascularização, a gente tem algumas anomalias que podem ocorrer, né, acarretar os indivíduos nessa vascularização linfática da perna. Como esses vasos podem não conseguir drenar a linfa, que é o líquido que circula ali, né, nos músculos, na perna, de forma efetiva, vai ocorrer uma acumulação desse líquido, ocasionando o que é conhecido como linfedema, o que vai provocar inchaços, dores, como mostrado aí na imagem. Então, é uma doença que a gente não vai ter cura, a gente tem tratamentos para ela, para diminuição desse inchaço, dor e dessa retenção. Voltando para o extensor longo do hálux, a função principal vai ser a extensão do próprio dedo, né? Mas também ele tem ações acessórias em outras articulações.
Falando agora do grupo dos flexores plantares, a gente vai ter o nosso primeiro músculo, que vai ser o gastrocinemio. Esse músculo gastrocinemio, ele é um dos principais responsáveis pela formação da nossa panturrilha. E ele vai possuir duas cabeças, que vão se originar no côndilo medial, a cabeça medial vai se originar no côndilo medial, e a lateral na superfície lateral do côndilo lateral. E ele vai estar inserido no osso calcâneo do pé, através do famoso tendão de Aquiles. Vai ser inervado pelo nervo tibial e vascularizado pelos ramos surais, lateral e medial da artéria poplítea, com contribuições também de outras artérias, e esse músculo, a gente não vai ter um sistema linfático específico para ele, mas outros músculos vão ter esse sistema linfático que vai contribuir para circulação da linfa nesse gastrocinemio. Sua função ele é o flexor plantar do pé, né, na articulação tanto do tornozelo, e pode atuar também na flexão da articulação do joelho. Então, ele faz conjunto principalmente com o músculo sóleo, que se origina na linha solear da superfície dorsal da tíbia, na borda medial da tíbia e da cabeça da fíbula, e a borda posterior da fíbula, ou seja, pega a fíbula praticamente em todas as dimensões. Está inserido também no calcâneo e inervado também pelo nervo tibial. O sóleo, juntamente com o músculo anterior gastrocinemio, eles formam a nossa batata da perna. A vascularização ocorre principalmente pela artéria poplítea, que ela é muito famosa por causa que a dilatação dessa artéria pode causar um aneurisma, né, da artéria poplítea, e é o mais frequente dos aneurismas periféricos. Na maioria das vezes não vai apresentar nenhum sintoma. Já a vascularização linfática ocorre pelos nódulos linfáticos poplíteos. E a função também vai ser a flexão plantar do tornozelo. O músculo plantar, que é esse bem fininho que está em verde, ele vai ter origem no côndilo lateral do fêmur e vai estar inserido no calcâneo. A sua inervação vai ser feita também pelo nervo tibial, e a vascularização sanguínea ela é feita principalmente pela artéria tibial posterior e as suas ramificações. A linfática ela vai ser feita pelos ramos da artéria plantar medial e do arco arterial plantar profundo. A função vai ser auxiliar o tríceps femoral, ou seja, os três músculos responsáveis pela formação da nossa panturrilha. O músculo poplíteo, ele vai se originar no côndilo lateral do fêmur e ele vai estar inserido na linha solear da face posterior da tíbia, aí bem atrás do joelho. A vascularização sanguínea desse músculo vai ser realizada pela artéria poplítea e também pela artéria fibular. Já a vascularização linfática, eu não me engano se eu falei linfática ou sanguínea, mas agora eu vou falar da linfática. Ela vai ser feita pelos linfonodos que drenam a linfa da perna, né, e a parte do pé. Inervada pelo nervo tibial, e sua principal função vai ser a flexão e rotação medial do joelho. O tibial posterior, ele vai se originar na face posterior da tíbia, nas faces proximais da fíbula e na membrana interóssea. Essa inserção desse músculo do tibial posterior, ela vai ser meio espalhada, porque ele se conecta a ossos do pé também. Então, ele vai se inserir principalmente na tuberosidade do osso navicular e vai mandar fibras para os cuneiformes, né, os ossinhos do pé, tanto o medial, intermédio e os lateral. E também para o cuboide e para as bases do segundo, terceiro e quarto metatarso. A vascularização é realizada pela artéria tibial posterior, que é um ramo da artéria poplítea, e a linfática vai ser realizada pelos linfonodos poplíteos e posteriormente pelos linfonodos inguinais. Inervado também pelo nervo tibial, e a sua principal função vai ser a flexão plantar e inversão do pé. Falando agora do flexor longo dos dedos, a gente vai ter a origem dele na face posterior da tíbia, ou seja, a face de trás da tíbia, e inserido também no pé, nas falanges distais do segundo ao quinto dedo, né?
e inervado também, mais uma vez, pelo nervo tibial. A maioria desses músculos da perna vão ser inervados pelo nervo tibial. E a vascularização sanguínea é feita tanto pela artéria tibial posterior, tanto pela artéria tibial anterior, enquanto a parte distal vai receber o sangue da artéria fibular. A sua função vai ser a flexão plantar, inversão do tornozelo e flexão do segundo ao quinto dedo. O flexo longo do hálux, ele vai se originar na face posterior da fíbula e membrana interóssea, e se insere na falange distal do hálux, do dedão, né? Nervado mais uma vez pelo nervo tibial, e a vascularização sanguínea vai ser pela artéria tibial posterior, incluindo ramos da artéria plantar medial e lateral. Ele não possui vascularização linfática propriamente dita, mas a gente vai ter a presença dos vasos linfáticos. Sua função vai ser a flexão do hálux, flexão plantar e inversão do tornozelo. Muita gente também pode ter a infecção, ou seja, a tendinite do flexo longo do hálux, como presente na imagem, e a gente vai ter uma profunda dor nesse dedão, né? A gente tem o fibular longo, que ele se origina na cabeça da fíbula, na face lateral proximal da fíbula e está inserido no primeiro metatarso e no cuneiforme medial. Ele vai ser inervado pelo nervo fibular superficial e vascularizado pela artéria fibular. Já a drenagem linfática superficial, ela vai ser realizada por vasos que acompanham a veia safena pava e até os linfonodos popilíteos superficiais. A principal função vai ser a flexão plantar e eversão do pé. No fibular curto, a gente também vai ter a origem dele sendo na lateral da nossa fíbula e inserida na tuberosidade do quinto metatarso. Ele vai ser inervado pelo nervo superficial, fibular superficial, e vai ser vascularizado principalmente pelos ramos superior e inferior da artéria tibial anterior. A veia safena cava, ela vai fazer a nossa drenagem linfática, conduzindo a linfa até os linfonodos popilíteos superficiais. E também sua função vai ser a flexão plantar e eversão do pé. Bom, dando continuidade à apresentação sobre os músculos do assoalho pélvico e dos membros inferiores, eu vou falar um pouco sobre os músculos do pé. Inicialmente, a musculatura do pé é composta por 29 músculos que podem ser divididos em dois grupos principais: os músculos extrínsecos e os músculos intrínsecos, que eu vou falar posteriormente. Cada região do pé possui músculos específicos responsáveis por movimentos essenciais, como a flexão, a extensão, a abdução e a adução. A título de conhecimento, a abdução é basicamente você abrir os dedos, afastando um do outro, e a adução é o contrário, é você aproximar um dedo do outro. Em relação à classificação dos músculos, os músculos intrínsecos são os músculos propriamente ditos do pé. Eles se originam e se inserem no próprio pé e controlam os movimentos mais finos, os movimentos mais leves, como a flexão e a extensão dos dedos, além de manterem o equilíbrio e a estabilidade do pé. Já os músculos extrínsecos, eles são aqueles que têm origem na perna, podendo ser nos ossos da tíbia ou fíbula, e se inserem no pé. Eles são responsáveis por movimentos maiores, como a flexão e a extensão do pé e dos dedos. Como eu falei, eles têm movimentos amplos e eles atuam em conjunto com a musculatura da perna para controlar a posição do pé, contribuindo também na movimentação do tornozelo e na flexão e extensão dos dedos. Grande parte desses músculos, como o tibial anterior, o extensor longo dos dedos, o extensor longo do hálux, fibular longo, curto, o gastrocnêmio, eles foram citados anteriormente por Mariana na apresentação sobre a musculatura da perna, então eu não vou me deter em apresentar os detalhes sobre eles, porque já foram ditos. Antes de entrar nos músculos intrínsecos, eu vou fazer um adendo na vascularização linfática da musculatura do pé. Os linfonodos poplitídeos e os inguinais são os filtros do sistema linfático comum no sistema muscular do pé, ou seja, a vascularização linfática do pé ela é feita por esses dois linfonodos. Os linfonodos poplitídeos, eles são localizados atrás do joelho e eles drenam a linfa diretamente do pé, do tornozelo e da parte de trás da perna, né, a parte posterior. E aí eles recebem a linfa do pé e eles drenam para os inguinais. Já esses outros linfonodos inguinais, eles são localizados na virilha e eles drenam toda a perna, os órgãos genitais e os glúteos. E eles recebem a linfa justamente dos poplíteos. Ou seja, a vascularização linfática dos pés, ela vai levar a linfa
dos linfonodos poplíteos para os inguinais. Agora sim, entrando nos músculos intrínsecos. Os 19 músculos intrínsecos do pé, eles são organizados em 4 regiões. A região dorsal, que é a parte superior do pé, a região plantar medial, que é do lado do hálux, né, o dedão do pé, o plantar lateral, que é o lado do dedo mínimo, e a região plantar média, ou região plantar central, que é o centro da sola do pé. Além dessa divisão por regiões, os músculos intrínsecos plantares, eles são divididos em camadas. Podem ir da camada mais superficial, que é a primeira camada, e fica logo abaixo da pele, até a camada profunda, que fica junto aos ossos. Para começar, eu vou falar sobre os músculos da região dorsal. O primeiro músculo ele é o extensor curto dos dedos, que se origina na superfície superolateral do calcâneo, no ligamento talocalcaneano e no retináculo extensor inferior, e se insere nas falanges médias dos dedos 2 a 4, se unindo aos tendões do extensor longo dos dedos. Como a gente pode ver na imagem, o músculo está destacado em verde. Esse músculo ele é inervado pelo nervo fibular profundo e a vascularização sanguínea é feita pela artéria dorsal do pé, que é o ramo da artéria tibial anterior, como está destacado na imagem. A vascularização linfática, como eu falei, ela é feita pelos linfonodos poplitídeos, né, e os vasos linfáticos dorsais. E a função desse músculo é estender os dedos de 2 a 4 nas articulações metatarsalfalângicas e interofalângicas. Esses dedos de 2 a 4, eles são todos os dedos menos o hálux, né, que é o dedão. Já o outro músculo, também nessa região dorsal, é o extensor curto do hálux. Ele tem a mesma origem do extensor curto dos dedos, né, que é a superfície superior do calcâneo, e está inserido na base da falange proximal do hálux. Ele é inervado pelo nervo fibular profundo e vascularizado pela artéria dorsal do pé, pelo ramo da artéria tibial anterior. A vascularização linfática desse músculo é dividida em duas. A vascularização superficial, que é feita pelos linfonodos poplíteos superficiais, e a drenagem profunda, que é feita pelos linfonodos poplíteos profundos, que depois seguem para os linfonodos inguinais profundos. E a função desse músculo é estender a articulação metatarsalfalângica do hálux. Agora, entrando na região plantar, que é dividida em camadas, na camada superficial, que é a primeira camada, nós temos o abdutor do hálux. Ele se origina no processo medial do calcâneo e se insere na falange proximal do hálux. É inervado pelo nervo plantar medial, como está mostrando na imagem, e a vascularização é realizada pela artéria plantar medial. A função desse músculo é justamente a abdução, que é esse afastamento dos dedos, e a flexão do hálux, né, do dedão. O flexor curto dos dedos, ele se origina no calcâneo e alfonerose plantar e se insere nas falanges médias de dedos 2 a 5. Esse músculo, assim como o anterior, ele está localizado na região plantar, também na camada superficial. Ele é inervado pelo nervo plantar medial e a principal função é a flexão das articulações interofalângicas proximais dos dedos de 2 a 5, né? Todos os dedos menos o hálux. E como a gente pode ver na imagem, ele tem essa relação com todas as falanges menos com o hálux. Já o abdutor do dedo mínimo, ele se origina na tuberosidade do osso calcâneo e a pneurose plantar, e está inserida na falange proximal do quinto dedo, né, que é o dedo mínimo. É inervado pelo nervo plantar lateral e a vascularização é feita pela artéria plantar lateral. A maioria dos músculos que se localizam nessa parte lateral, próximo do dedo mínimo, eles são inervados pelos nervos plantar lateral e vascularizados também pela artéria plantar lateral. E a função desse músculo é a abdução e flexão do quinto dedo, que é o dedo mínimo. Com relação à região plantar central, na camada intermediária, que é a segunda camada, vou falar agora sobre o quadrado plantar, que é esse músculo em verde destacado na imagem. Ele se origina no osso calcâneo e está inserido no tendão do flexor longo dos dedos. Esse músculo é inervado pelo nervo plantar lateral e a vascularização sanguínea é feita pela artéria plantar lateral. A principal função desse músculo é a flexão dos dedos de 2 a 5, né? Novamente, a flexão de todos os dedos menos do hálux. O próximo músculo é os músculos lumbricais. Ao todo, são 4 músculos que compõem essa parte da musculatura do pé. Ele se origina nos tendões de flexor longo dos dedos e se insere nas falanges proximais dos dedos de 2 a 5. O primeiro lumbrical ele é inervado pelo nervo plantar medial, já que está localizado na parte medial do pé. E do segundo ao quarto, são inervados pelo nervo plantar lateral, já que estão mais para a lateral do pé. A vascularização sanguínea é feita pelas artérias plantares medial e lateral. E a função desses músculos, é a flexão das articulações metatarsalfalângicas e a extensão das interofalângicas.
Com relação à região plantar central, na camada profunda, que é a terceira camada, nós temos o flexor curto do hálux. Ele se origina no cuboide e no cuneiforme lateral e se insere na falange proximal do hálux. Esse músculo, ele é inervado pelo nervo plantar medial e vascularizado pela artéria plantar medial. E a principal função é justamente a flexão da articulação metatarsalfalângica do hálux. O adutor do hálux, ele se origina na cabeça oblíqua das bases metatarso de 2 a 4 e na cabeça transversa, que é o ligamento das articulações metatarsalfalângicas, e se insere na falange proximal do hálux. Ele é inervado pelo nervo plantar lateral e a vascularização sanguínea é feita pela artéria plantar lateral. Como a gente pode ver na imagem, o arco transverso, né, já que ele está se originando ali nos ligamentos das articulações metatarsalfalângicas. E a função desse músculo é a adução do hálux e a manutenção do arco transverso do pé. Já o flexor curto do dedo mínimo, ele tem a origem no osso cuboide e se insere na falange proximal do quinto dedo. Ele é inervado pelo nervo plantar lateral e a vascularização sanguínea é realizada pela artéria plantar lateral. A função desse músculo é justamente a flexão da articulação metatarsalfalângica do quinto dedo. E temos o oponente do dedo mínimo. Esse oponente ele se origina no osso cuboide e liga no ligamento plantar longo e está inserido no bordo lateral do quinto metatarso, que é o dedo mínimo. Esse músculo é inervado pelo nervo plantar lateral e a vascularização sanguínea é realizada pela artéria plantar lateral. A principal função desse músculo, já que ele está localizado próximo ao dedo mínimo, é justamente a oposição do quinto dedo ao hálux. Então, ele vai aproximar o dedo mínimo do hálux, como está mostrando na imagem, né, da sobreposição do quinto dedo. Já na camada profunda, que é a última camada, e na região plantar profunda, nós temos os interósseos plantares, que ao todo são 3 músculos, como está destacado na imagem, né? Eles se originam nas faces mediais dos metatarsos, de 3 a 5, e estão inseridos nas faces mediais das falanges proximais, dos dedos de 3 a 5. São inervados pelo nervo plantar lateral e vascularizados pela artéria plantar lateral. A principal função desses músculos é a adução e a flexão das articulações metatarsalfalângicas dos dedos de 3 a 5. E por último, nós temos os interósseos dorsais, que são 4 músculos, como está mostrando na imagem. Suas origens são nas faces laterais dos metatarsos, de 1 a 5, e eles estão inseridos nas faces laterais das falanges proximais dos dedos de 2 a 4. Eles são inervados pelo nervo plantar lateral e vascularizados pela artéria plantar lateral e a artéria arqueada, como está mostrando na imagem, pelo ramo da artéria dorsal do pé. E a função desses músculos é a abdução dos dedos com relação ao segundo dedo, a flexão das articulações metatarsalfalângicas, a extensão das interossofalângicas. E foi isso. Aqui nós temos as referências bibliográficas que nós utilizamos para a produção e pesquisa do trabalho. E agradecemos pela atenção.